Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o teólogo Léo Almeida. Então vamos dar continuidade, agora aqui a segunda parte da nossa reflexão. Aqueles que não puderam ver a primeira parte, por favor, para que a compreensão sobre aquilo que estamos dando prosseguimento fique mais clara, mais coerente. Bem, da mesma forma que podem ser contaminadas as instituições sociais, a família, a igreja, né, as instituições públicas, até mesmo uma grande nação pode ser contaminada por esse processo de autodestruição. Ou seja, não ficamos focados somente nos ataques dos inimigos externos, né? Aquilo que eu expliquei lá da doutrina dos nicolaítas, né, do Balaão. Mas se os seus valores, sua crença no sagrado, enfim, se o alicerce for destruído pela quebra desses paradigmas morais, as alianças e as normas de convivência sociais e institucionais forem aos poucos se afrouxando, então todas essas instituições e até mesmo uma nação poderá então desencadear um processo de autoimplosão. Lá em Mateus capítulo 7, 24 a 26, fala sobre isso. Vamos ler. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construído sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, a quebra de todos esses paradigmas é aquela casa que está sendo construída sobre a areia, onde cai a chuva, vem as enchentes, vem a tempestade, o vento sopra com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Podemos dar exemplo o apogeu dos grandes impérios, os impérios sírio, o império babilônico, a Roma, né? E hoje estaremos dando um bom exemplo também sobre a América de hoje. Então, pessoal, veja o que disseram os chamados pais fundadores da América naquele processo de criação daquele grande país. Vamos ver John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: aqueles princípios gerais do cristianismo são tão eternos e imutáveis quanto a existência e os atributos de Deus. Ou seja, aqueles pais fundadores, eles sabiam que eles estavam cumprindo a missão que não era simplesmente uma fonte do acaso. Outro grande homem, todos devem conhecer também, Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, diz o seguinte: favor daquele ser na mão do qual somos, que guiou nossos antepassados como antigo Israel de sua terra natal. Olha só essa consciência baseado nos valores judaicos cristãos que ali alicerçou uma das maiores nações do mundo contemporâneo. Outro grande filósofo americano, Alexander Hamilton, disse o seguinte: a antirreligião aniquila as bases da ordem social e da verdadeira liberdade. Confunde todas as distinções morais e substitui e branda a beneficente religião do Evangelho.
por um sombrio e perseguidor, desolador ateísmo. Veja aqui o que disse um dos grandes líderes e filósofos, né, do materialismo ateísta. Recomendou, olha o que ele recomenda para entrar num processo de implosão da América. Note, implodir e não explodir por fora. Joseph Stalin: a América é como corpo saudável e seu sistema imunológico é um tripé. Que tripé é esse? Seu patriotismo, sua moralidade e sua vida espiritual. Olha o tripé: patriotismo, moralidade e vida espiritual. Se pudermos minar essas três áreas, a América implodirá por dentro. Vejamos também o que diz um dos grandes ícones dessa nação, Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: devemos esperar que algum gigante militar transatlântico entre no oceano e nos esmague com um golpe? Nunca! Todos os exércitos da Europa, a Ásia, a África combinados, com todo o tesouro da terra, exceto o nosso, em seu baú militar, com um Bonaparte para comandar, não podia tomar à força o gole do Ohio ou fazer uma trilha nas montanhas da Blue Ridge, mesmo que tentem por 1000 anos. De onde então devemos esperar o perigo? Eu respondo: se alguma vez nos alcançar, deve brotar entre nós mesmos. Não pode vir do exterior. Se a destruição for o nosso destino, devemos nós mesmos ser o autor e consumador. Como uma nação de homens livres, devemos viver o tempo todo ou morremos pelo suicídio. Você vê o antagonismo da liberdade e a morte. Não há opção. Ou você vive pela liberdade ou corremos pela morte. Bem, o que devemos fazer e como devemos fazer para superar todo esse processo de crise que muitas vezes estão atingindo a nós como pessoas, nossas famílias, a nossa sociedade, a nossa nação? O que eu devo fazer? Simples. Primeira coisa, cuide de você mesmo. Cuide de si mesmo. Ou seja, reconheça que as nossas falhas, as nossas limitações não estão nos outros. Está em nós mesmos. É a máxima. Transforme a você mesmo e os outros serão transformados. Isso não se trata em nenhum momento de egocentrismo. Na verdade, é aquela sabedoria em confiar de forma ilusória nos nossos próprios recursos. E quem faz isso está condenado ao fracasso. Tenha consciência que Deus pode nos fazer vencedores em todas as áreas da sua vida, né? Na área emocional, na área espiritual, na área financeira. A felicidade é um conjunto de diversas áreas que devemos buscar. É como se tivéssemos naquela aeronave que está em pane, qual é a instrução que eles passam para aqueles que estão no voo? Primeiro, cuide de si mesmo, pega o oxigênio, coloque, né, sobre a sua boca e depois ajude o outro. Como você vai ajudar alguém? Como você vai abençoar uma pessoa? Como você vai instruir uma pessoa se você mesmo está com sérios problemas? Cuide de si mesmo.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sacerdote que não compadeça das nossas fraquezas. Nós estamos nos chegando a um Deus vivo que sabe as nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. O Deus se fez homem e aprendeu toda a sorte de tentações, assim como eu e você. Portanto, cheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia, mesmo pessoas imperfeitas. Ele nos ama, Ele te ama e pode transformar a minha e a sua vida, a minha casa, a sua casa, a nossa cidade, a tua cidade e a nossa nação. Acheguemos ao trono da graça para que tenhamos socorro em ocasião que oportuna, nas dificuldades que devemos atravessar. Como devemos fazer? Vou sugerir aqui, sugestão minha, 5 coisas que eu considero, pelo menos para mim, importantes. Primeira coisa é manter um tempo devocional com Deus. O que é isso? Tempo para leitura das Escrituras Sagradas e oração. Ou seja, precisamos ter um momento de solitude. Solitude não significa momento de solidão. Solitude é aquela paz consigo mesmo, preenchida pela comunhão do Pai, pela comunhão do Filho e pela comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, tem pessoas que parece que não suportem estar só, mas quando você aprende ter esse momento de solitude, aquele momento teu com Deus, pela meditação das Escrituras, falar com Deus através da oração, isso é um momento agradável, é uma solitude, nada tem a ver com solidão. Curta os seus movimentos de solitude. Geralmente eu faço isso logo pela manhã. Outra coisa importante, mantenha também um tempo devocional com a sua família. Se você não doutrinar seus filhos, aquele professor esquerdista vai fazer isso por você. Seja o professor da sua casa. Terceira coisa, mantenha um vínculo na sua comunidade de fé. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. A presença do Senhor Jesus no meio da comunidade de fé irá trazer importantes discernimentos para que você possa caminhar com mais tranquilidade e com uma instrução para a sua vida e para a sua família. Outra coisa importantíssima que eu considero também é buscar informações através de bons livros. Até hoje na internet, bons canais aí do YouTube, dá para você filtrar e você buscar ótimas informações. Ou seja, mantenha a sua mente ativa na busca do conhecimento, vigilante, filtre tudo aquilo que você ouve, né? O verdadeiro cristão, ele aprende a ouvir tudo e fazer uma filtragem daquilo que ele vai absorvendo. Cuidado, muito cuidado com a mídia. Talvez ela tenha se tornado cada dia mais ideológica e menos informativa. E criadora ali de narrativas falsas só para te colocar medo. E o medo
é simplesmente para manipular. Então tome muito cuidado com toda e qualquer mídia. Se você for observar hoje em qualquer meio de comunicação, você lê um parágrafo, talvez ali uma linha é notícia, o resto é tudo narrativa para te colocar medo.